Pai, nós cremos também, Não é Senhor, por te acaso que eles agradecemos, estão Senhor, aqui, eu sei que são anjos por este mandados momento por aqui, Deus, Pai. Senhor. E te pedimos também, Senhor, toda a bênção para a sua família. Que nascem com o dia de hoje sigam um rumo, Senhor, para a família Lima, Senhor. Nós pedimos também, Jesus, tu fez o céu, Jesus, tu fez a terra, tu traz tudo de bom pela nossa família, Senhor. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Saímos de Joinville com uma expectativa muito grande em relação à missão no Amazonas. E valeu muito a pena porque eu encontrei maravilhas aqui e principalmente pude presenciar o agir de Deus nesse tempo, nesse lugar. Acho que quando a gente veio para a comunidade, eu esperava encontrar o povo que não tinha acesso ao Evangelho, talvez, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo, mas o que a gente encontrou foi algo um pouco diferente. Foram pessoas que têm esse conhecimento, pessoas que já tiveram contato com a palavra de Deus e que precisam ser amadas, discipuladas, cuidadas. Foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia a tua graça me alcançou. Então você chamou e eu disse, ai de mim, só vou viver se for assim. Como ouvirão se não há quem pregue, sabe? Como que nós podemos servir o Senhor com aquilo que Ele nos entregou? Não existe um cristianismo, uma verdade, sem compartilhar as boas novas, sabe? Eu acredito que se você ama esse Deus, ama o cristianismo, sabe, tem isso como verdade, por que não compartilhar? O que me cativa, o que me motiva é saber que o Senhor, Ele sempre corre atrás dos seus filhos, sabe? O Senhor, Ele ama os seus filhos e Ele me chama para a história, para pertencer a essa história de relacionamento e para fazer com que Ele seja conhecido. Olha, imagem, cena que eu nunca vou esquecer é a chegada até a igreja. Em cima de madeiras e em alguns pontos a gente precisou pisar na água e isso me fortaleceu e me amadureceu porque nós estamos acostumados com o conforto e diante de circunstâncias completamente contornáveis, a gente retrocede naquilo que a gente tem que fazer. A gente vê na simplicidade das coisas, a população, a comunidade, né? Elas se contentam com pouco. E a gente que vive uma outra realidade deixa de buscar a Deus por se preocupar por uma questão material. E quando Deus já nos deu tudo. Eles nos ensinaram muito sobre como é a humildade e a simplicidade do coração deles. A nossa emoção, assim, ela foi muito grande por causa da simplicidade desse povo, por causa da hospitalidade que eles tiveram conosco, por causa do amor por Jesus que eles também nos apresentaram. Muitas pessoas não têm a oportunidade que você tem. Às vezes nós não damos valor para a nossa Bíblia, não damos valor aos cultos em comunidade, quando nós percebemos que existem pessoas que não têm isso.
não têm a oportunidade de ouvir, de ter uma igreja, nem mesmo ter a Bíblia. Muitas dessas pessoas não sabem nem ler. E como essas pessoas saberão quem é esse Deus se não houver quem for lá pregar, se não houver quem for lá falar para elas? Tudo era simples, sem formalidades. O mais importante era aquele momento, sou eu e você. Então, servir me levou a dizer sim para essa missão. Estar com os irmãos de outro estado, de uma outra cultura, essa diversidade de pessoas, de sotaques, enfim, personalidade. Isso me anima muito. Gosto muito de entender e tentar imaginar um pouco de como será a eternidade, né? De povos, tribos, línguas e nações. E poder viver um pouco disso no hoje me faz dizer sim para essa missão. O grande desafio de viver igreja, eu diria que não é você ter uma boa exposição das escrituras somente ou um espaço maravilhoso, mas o desafio é a comunhão, é a unidade. E vir aqui com a equipe missionária, com a equipe dos missionários da nossa comunidade, foi realmente um grande desafio. Afinal, alguns já tinham experiência em campo, outros não, mas eu saio daqui realmente repleto de alegria e, de alguma forma, com um sentimento de dever cumprido, não porque só comunicamos algo aos ribeirinhos, mas porque o Senhor fez algo em nosso meio. Realmente não foi desafiador, foi maravilhoso estar com nossos irmãos, conversar, nos conectar, conhecer um pouco mais uns aos outros. Realmente o Senhor foi bom e eu estou saindo daqui repleto de alegria. O que mais me marcou no caminho de Joinville a Manaus, primeiro foi viver em comunhão durante a viagem, as paisagens que a gente teve aqui, chegar até a comunidade, porque, cara, a gente ouve muito falar, né, que a floresta amazônica é muito bonita, tem cheia de biodiversidade, mas a gente pôde contemplar pessoalmente, né, a maravilha que Deus fez, né? Pra mim marcaram muitas coisas, como até talvez a textura dos cortes nas madeiras foram mais, tipo assim, algumas coisas que eu não vejo normalmente e que pra mim chamaram muita atenção. É claro que as pessoas será certamente o que mais me marcou da viagem, mas visualmente eu acho que a paisagem também ela comunica muito e ela fala muito, sabe? De mostrar como nós estamos longe da nossa realidade, de como nós muitas vezes nos prendemos ao que a gente acha comum e normal. Então, até mesmo a paisagem, ela comunica para quem está atento a perceber e está atento a ouvir, sabe? E algo que me marcou muito foi o amor das pessoas que nós visitamos, o partilhar. Eles fizeram questão de nos presentear com aquilo que eles tinham, né, frutas. Isso tocou muito meu coração. Eu irei cantar, é tudo que eu irei falar. Quando estiver escuro eu abro a porta, eu deixo a luz entrar em cada coração, pra que percebam que há mais para viver, além do que seus olhos podem ver, além do que se pode ver. Uma coisa muito forte e marcante é a unidade entre as mulheres. A gente teve um momento de conversa com as mulheres e foi muito visível como elas se apoiam, como elas se cuidam, como elas estão realmente ali uma pela outra, né? É uma realidade muito diferente da nossa, né? Em relação a recursos, mas elas estão ali. E essas irmãs, elas não deixam de ir pro culto, porque tem que passar por dentro do rio, porque vai molhar os pés. E isso ministrou muito meu coração. De que o amor
do Senhor, ele tem que estar acima da circunstância e das dificuldades. Inclusive, em momentos, as ações mais grupais foram as mais eficazes. Quando a gente pôde ouvir o coro das mulheres cantando em alto e bom som, existia uma força naquilo. A gente está sempre olhando para o lado, aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre melhor. Mas só que, quando a gente começa a entender... Um pouco do que nós vemos nas comunidades ribeirinhas é muito daquele salmo que fala sobre os céus declaram a glória de Deus. E quando nós vamos ser bem pedagógicos com os nossos irmãos, perguntando qual música eles querem que nós tocamos e apresentamos, o que tem inspirado eles nesses dias, o que eles têm ouvido. E aí a gente vai conseguir deparar com, muitas das vezes, uma canção inspirada. E eu acredito que nos dias mais difíceis são os dias de maiores inspirações para os nossos irmãos aqui, né? A beleza de Deus através da arte, né? E muito disso é porque eles bebem da beleza da criação todos os dias. Todos os dias. Isso nunca acaba e nunca fica pouco, né? É sempre uma graça para eles, assim. E, enfim, acredito que Deus se revela, Deus derrama sua graça sobre eles para eles expressarem como está o coração, o que eles estão entendendo de Deus através da arte. Sabe que compõe? Foi. Bora no somzinho, vai. Então, vambora. Vambora. Na casa do Senhor, lá só tem maravilha. Eu fico feliz porque tem igreja na ilha. Na casa do Senhor, só tem glória e poder. Eu fico feliz porque Jesus em me vê. A palavra que descreveria essa missão, acredito que seja a presença. E essa palavra, ela é multifacetada, porque desde o momento que a gente entrou aqui, a presença do Senhor esteve muito forte, de uma forma ordinária. Enquanto estávamos comendo, enquanto estávamos conversando, em todo momento a presença do Senhor estava muito forte nesse lugar. Existia um amor por aquela comunidade. Também a presença da própria comunidade. É uma comunidade onde a gente viu homens e mulheres posicionados, homens e mulheres apaixonados pelo que estavam fazendo. E eu acredito que a palavra seja essa, a presença. Acho que a palavra que mais comunica tudo isso é mesa. Né? Tudo foi em volta de uma mesa. Todas as noites, quando a gente estava aqui no barco mesmo, a gente se reuniu em volta de uma mesa. As discussões mais legais foram em volta de uma mesa, assim como os aprendizados mais interessantes. Então eu acredito que a mesa ela resuma isso muito bem. A gente consegue aprender, a gente consegue comunhar, a gente consegue amar o irmão também um pouco mais junto da mesa. E essa mesa ela representa a mesa do Senhor, né? Uma mesa onde o Senhor nos convida para sentar, onde a gente amadurece junto, onde a gente cresce juntos. Uma palavra seria família. A família de fé. A família que é a igreja, sabe? O corpo de Cristo. Às vezes a gente se sente muito isolado ou talvez acha que estejamos só, tanto no campo quanto em nossas próprias comunidades. Mas através dessa viagem eu creio que o Senhor demonstrou que somos família. Existe parte da nossa família no sul e existe parte da família de vocês no norte. Então o Senhor revelou muito que nós somos família, lutando por um único propósito, que é falar que todas as nações, que todas as pessoas ouçam, que todas as línguas confessem o nome do Senhor. Então, é uma família unida por um único propósito até que o Senhor volte. Se você está pensando em viver essa missão, a ter experiência, creio que primeiro você precisa entender que nenhum povo ele precisa de você ou do seu dinheiro.
mas você é comissionado pelas ordens do próprio Cristo a viver missão. Ou seja, a amar aqueles que o Senhor ama, a se importar com aqueles que o Senhor se importa. Isso significa que a sua vida, o seu tempo, os seus negócios precisam apontar para isso. Logo, se você deseja fazer missão, se prepare, não para chegar aqui e, de alguma forma, abençoar o outro, senão, primeiramente, ser abençoado. Você não vai vir aqui somente para ensinar, mas para ser ensinado. A missão nos ensina realmente que nós temos muito mais a aprender do que a entregar ou ensinar. O Senhor, Ele continua a comunicar e a nutrir a sua igreja até os confins da terra. Agora que o Zé entrou e todo